Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o que são as virtudes, a importância delas para a nossa vida, para inaugurar o nosso ano de 2019 com chave de ouro. Para falar sobre virtude, nós vamos analisar a partir de 3 critérios. O que são virtudes, o segundo, como adquiri-las, e o terceiro, que é a importância delas para a nossa vida a partir de um olhar evangélico, tá bom? Virtude é um hábito bom, uma qualidade que a pessoa tem que se manifesta habitualmente nela. Mas todo hábito bom, ele é uma virtude? Não. Para que algo seja considerado virtude, é preciso haver um motivo justo, uma causa justa pelo qual eu pratico aquele hábito bom. Se nós pegarmos um exemplo bem prático disso, um certo homem que ele consegue normalmente ser bondoso, que ele é amigável, ele é amoroso com todas as pessoas. Será que esse homem é virtuoso? Que isso se categoriza uma virtude? Não necessariamente. Ele pode ser bondoso com os outros porque isso lhe sai sem muito custo, porque ele está acostumado a praticar aquilo. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que também eu queria trazer para vocês, que é bem interessante para nós analisarmos isso, né? Que eu anotei. O verdadeiro humilde sempre duvida das próprias virtudes e considera mais seguras as que vê no próximo. A base de todas as virtudes é a humildade e o amor, que nós também podemos falar que é a caridade. Se nós entendemos que é por ser humilde, por amar a Deus, que eu pratico algo bom, aquilo me torna um homem e uma mulher virtuosa. Se eu não entendo que as virtudes que são necessárias para nós, elas têm que ter na sua base a humildade e o amor do próprio Cristo, aquilo não é uma virtude. Ela é mais considerada uma pseudo-virtude, que nós iremos falar daqui a pouco, né? E no próprio livro A Conquista das Virtudes, o padre Francisco Fausto, ele traz 2 passagens das Sagradas Escrituras que é para trazer a nós mesmos assim, um próprio questionamento, né? Uma que é da Carta de São Paulo e outra que é um episódio que acontece com Jesus no finalzinho do Sermão da Montanha. Passagem que ele diz o seguinte, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A base da construção de uma casa, de um prédio, de um edifício, de qualquer coisa está no seu alicerce. Nós somos esse edifício de Deus, onde Ele quer construir em nós, né? Mas para que Deus construa em nós, nós precisamos ter um alicerce bem feito. Quanto mais bem feito for o alicerce da nossa vida espiritual, do nosso edifício, mais estruturado está a nossa vida, está quem nós somos. 3 são os aspectos primordiais para a construção do alicerce da nossa vida, do nosso edifício. O primeiro deles é a fé em Cristo, o segundo é a rocha da palavra e o terceiro aspecto é a graça de Cristo. Nós também podemos dizer que as virtudes também entram no alicerce. E é aí que nós iremos falar de uma forma mais específica sobre as definições propriamente ditas de virtudes, né? O primeiro deles são as virtudes teologais, são virtudes sobrenaturais, virtudes infusas no ser humano por Deus, através da graça de Deus. É Deus que nos dá as virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Elas nós não conseguimos adquirir por nossas próprias forças, já que elas são dadas por Deus, pela ação, graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. E o segundo tipo são as virtudes cardeais ou virtudes humanas, que essas sim são adquiridas a partir do nosso esforço. E quais são as virtudes cardeais, que é a quem nós vamos nos deter nesse vídeo? Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Essas são as virtudes cardeais às quais nós vamos nos deter. Elas também podem ser chamadas de virtudes morais, porque elas são responsáveis por forjar a personalidade humana, a nossa personalidade, já que elas são virtudes naturais do ser humano. E aí já entra no segundo aspecto, que é como nós podemos, Larissa, adquirir essas virtudes. Eu gosto muito de algo que eu escutei tempos atrás do professor Felipe Neri, que ele diz que quando nós nos esforçamos para ter uma virtude, nós lutamos para adquirir ela, Deus nos dá situações contrárias àquela virtude para que nós possamos trabalhar e forjar ela dentro de nós. E daí a gente vem para alguns aspectos que é bem importante a gente mencionar. E o primeiro aspecto para nós analisarmos, que eu até anotei aqui, é identificar em nós hábitos bons que podem ser uma virtude, analisando cada um deles, né? E como é que nós podemos fazer isso? Aos olhos da nossa fé. Somente aos olhos da nossa fé, nós conseguimos de fato compreender se os nossos hábitos bons são virtuosos ou não. Ou como São João Maria Escrivá também fala, são pseudo-virtudes. O primeiro ponto que nós podemos ter como critério é que, aos olhos de Deus, não tem valor a virtude contaminada pela vaidade. Eu não tenho que fazer as práticas boas para que o mundo me dê a glória que eu tanto preciso. Mas eu faço aquelas práticas boas porque no meu escondido eu sei que o Deus que me vê fazendo aquilo, Ele
irá me recompensar. E mesmo que Ele não me recompense, eu faço aquilo por amor a Ele. Se são somente por ego, se é apenas só pela essa vaidade, né? Que a vaidade é justamente o oposto dessa humildade, né? Do se reconhecer pequeno. Outro ponto que nós precisamos entender é que não há virtude de vida na pessoa rotineira, ou seja, aquela pessoa que não tem um amor criativo, que não tem uma constância, que não tem uma busca por mudança concreta. Se nós olharmos a vida dos santos, dos doutores da igreja, todos eles se tornaram grandes santos porque eles viam a sua miséria. A cada vez mais que eles se aprofundavam na intimidade com Deus, mais eles entendiam que eles não eram nada. Então não há virtude na pessoa rotineira, que faz aquilo só por fazer, só porque já está ali no automático da sua vida. O homem virtuoso, ele é constante, ele não é como um fogo de palha. Nós podemos pensar nesse exato momento quando nós iniciamos a nossa caminhada. Nós sabemos que a maioria das pessoas hoje, dos jovens na verdade, eles têm um encontro com Deus a partir de uma experiência carismática ou a partir dessa questão do sentimento. Mas nós precisamos entender que há um momento da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, que o sensível ele vai amenizando. E é nesse momento que o sensível desaparece, que Deus ele nos chama a um passo a mais, que é o passo da maturidade da fé, de entender que eu só não sinto Deus quando eu estou chorando, quando meu coração queima, mas que Deus fala no silêncio, que Deus fala na oração, que Deus fala no estudo, que Deus fala nos passos do meu dia a dia concreto. Mas é nesse momento que nós entendemos que o homem virtuoso, ele é constante e ele não é como um fogo de palha, que é o que acontece com muitos. Eles não estavam dispostos a dar um passo a mais, que é o da maturidade da fé. O bom perfume das virtudes cristãs faz-se sentir entre os homens, não pela labareda de um fogo de palha, mas pela eficácia de um rescaldo de virtudes, a justiça, a lealdade, a fidelidade, a compreensão, a generosidade, a alegria. É Cristo que passa. Um cristão de verdade entende que todas as suas boas práticas de oração, de vida espiritual, não devem passar a você mesmo, não devem passar a você, mas eles devem passar o Cristo, como São João Maria Escrivá diz. É Cristo que passa, não nós mesmos, não é manifestado pelas labaredas, mas pela essa profundidade das virtudes. Um ponto bem crucial que nós precisamos lembrar sempre é que se nós não lutarmos por adquirir virtudes, a nossa edificação, ela se torna frágil. Se eu não luto por adquirir essas virtudes, eu edifico a minha vida, eu edifico a mim mesmo, eu edifico o meu prédio, a minha construção sobre estacas de vidro frágil, sobre a areia movediça de uma praia que na primeira onda é levada de volta ao mar. O catecismo nos diz que as virtudes são responsáveis por regular os nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. As virtudes são responsáveis por fazer isso em nós, por filtrar as nossas ações e nos auxiliar nesse caminho para que nós ajamos mais com a fé e com a razão do que muitas vezes só com o sentimentalismo, do que com as nossas paixões, porque nós sabemos como a nossa carne é. Antes de tudo, é necessário que nós passamos por um processo de autoconhecimento. Então, se você não conhece a você mesmo, como você vai conseguir lutar contra as suas más inclinações? Como você vai conseguir lutar contra tudo aquilo que vem te opor a viver o caminho das virtudes? É preciso o conhecimento próprio perante Deus, perante as suas dificuldades, para que você possa lutar com mais força junto com Deus aos olhos da sua fé. Um dos nossos maiores inimigos nesse caminho é o hedonismo. O hedonismo diz para nós que nós devemos buscar aquilo que nos gera um prazer rápido, fácil, algo que não nos custa. Tudo aquilo que nos faz bem é aquilo que nós conseguimos possuir de forma imediata, rápida e prazerosa. Tudo aquilo que nos custa nos faz mal. Totalmente o contrário daquilo que Deus fala para nós na Sagrada Escritura. Pelo contrário, se o próprio Cristo sofreu na cruz pelo nosso pecado sem ter culpa, para nos ensinar a importância do sofrimento, por que nós vamos escolher aquilo que o mundo nos prega de que tem que ser fácil, rápido, prazeroso? Em vez de estarmos buscando a felicidade, nós somos convencidos pelo um aspecto mais libertinoso. Nós buscamos justamente o contrário daquilo que é a essência do ser homem, do ser mulher. E eu vou ler para vocês algo que tem no livro que o padre fala. A dinâmica da vida espiritual é entender que o sacrifício faz parte da vida do cristão e que, eliminando o sacrifício, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. Sem cruz, sem abnegação, não se constrói. Sem cruz,
sem sacrifício não há salvação. Precisamos entender que o cristão vive de sacrifícios, de entregas, de amor. É você entrar pela porta mais estreita, você não buscar a porta mais larga que você sabe que vai te levar para a condenação eterna. O sinal de que nós caminhamos com Deus é o sinal das nossas dificuldades. Deus nos chama todos os dias a sofrer com Ele e a um encontro amoroso individual com Ele através do sofrimento. E para finalizar o vídeo, eu queria ler para vocês um pedacinho daqui do livro que ele cita um pouquinho do catecismo que fala: as virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter-se no equilíbrio moral. O dom da salvação, trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. O cristão de boa vontade, aberto à graça de Deus, estará em condições de amadurecer mais depressa nas virtudes humanas, assim como o ramo sadio da videira tem condições de receber a vitalidade da seiva, ao passo que o ramo fraco ou quebrado a desperdiça. São José Maria recorda muitas vezes essa realidade. Quando uma alma se esforça por cultivar as virtudes humanas, dizia: o seu coração já está muito perto de Cristo. As virtudes humanas são o fundamento das sobrenaturais. Se o cristão luta por adquirir essas virtudes, a sua alma dispõe-se a receber com eficácia a graça do Espírito Santo. E as boas qualidades humanas ficam reforçadas com as emoções que o Paráclito introduz na alma. E é assim que nós finalizamos esse vídeo. Espero que Deus possa ter falado com você. A santidade é alcançada não pela rotina que nós temos, mas pelos passos a mais que nós damos na nossa vida espiritual. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e que ele tenha sido importante de fato, Se você quer nos ajudar com a nossa evangelização, compartilha para outras pessoas. Nos ajude a evangelizar cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que estão todas aqui embaixo no box de descrição, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz e misericórdia.